Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia de vitória, né? Mais um dia de bênção. Ainda cansados um pouco, né? Pelo trabalho de ontem. Mas alegre, feliz, glorificando a Deus por tudo que Deus fez na nossa vida. Eu quero pedir aos irmãos nesta noite, em favor da vida da minha sobrinha, né? Ela não está bem e fez um exame lá para ver o que é que acontece, né? No seio. Então está toda aquela apreensão, né? Mas nós cremos que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus pode fazer acontecer milagres, nós sempre cremos nisso, né? Então eu quero pedir aos irmãos que nos ajudem em oração. Também o Eduardo ele está em casa, né? O sobrinho da irmã, o neto da irmã Cleusa, ele está em casa, porém fazendo toda a fisioterapia, né? Ele está pela Unimed, então tem vários profissionais lá fazendo a fisioterapia e vai ser um trabalho assim bem, né? De passo a passo, dia a dia. Mas nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Continuamos orando pelo irmão Benê, pelo irmão Elias, pela irmã Margarida, que está bem, né? Mas nós sabemos que a situação não é boa. A irmã Maria, a mãe da Sônia Jorge, também continuamos orando, crendo em Deus que o Senhor é poderoso para ajudar essas mocinhas, né? De idade avançada. Temos também a Marina, a Joana, o seu Clarindo, o Wilson, né, que ainda está internado, e também pelo pai do irmão Roberto, né? Vamos orar em favor da vida dele, que passou aí por uma cirurgia, uma amputação de perna, e parece que esses dias não está bem, mas vamos pedir a Deus graça e misericórdia, né? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai bendito que estás nos céus, nós te rendemos graça porque o Senhor é bom, até aqui o Senhor nos tem ajudado, e queremos te agradecer, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos deu, pela noite, Senhor, que se inicia, pela oportunidade de estarmos na tua casa para te louvar, para te adorar, para ministrar a tua palavra e ser ministrado pela tua palavra. Te pedimos a tua bênção, Senhor, e a orientação do teu Espírito Santo na ministração dessa palavra e também na audição, que possamos guardar em nosso coração, Senhor, tudo aquilo que o Teu Espírito tem para nos orientar, para fazer, Senhor, a interpretação, o discernimento da Tua palavra ao nosso coração, nos ajudando assim a cada dia mais ser fiel ao Senhor e esse processo de santificação que o Teu Espírito faz em nossas vidas, que possamos a cada dia, Senhor, estar melhor na Tua presença. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu ontem, de estarmos aqui realizando o trabalho, essa festa com as crianças. E te pedimos, ó Deus, que os papais possam vir, Senhor, para a tua casa, para te adorar, para te louvar. Que seja reconhecido o nome de Jesus Cristo sobre todos os nomes. E assim nós oramos, assim nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Semana passada nós estávamos falando, chegamos até o versículo de número 10, né, da leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, e lemos aquele versículo que diz: como está escrito, não há um justo, nem um sequer, não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Então, neste versículo, nós demos uma pausa e falamos a respeito, né, daquela serpente que foi levantada no deserto para especificar aquilo que a gente tinha conversado, né, e acabou que tivemos que esclarecer melhor. Muito bem. Voltando a essa classe que o apóstolo Paulo coloca aqui aos Romanos, ele especifica para nós
que depois que o homem caiu lá no Éden, através daquele ato que sabemos bem, né, de Adão e Eva, toda a raça humana ela nasce debaixo do pecado. A raça humana ela nasce, mas sem a aliança com Deus. Ela perde essa aliança com Deus de ser uma pessoa santa, uma pessoa justa só pela criação. Então a criação perdeu essa aliança. Porém, Deus sempre vai trazer uma aliança para que aquele que é escolhido, aquele que é eleito, seja alcançado pelo Senhor. Mas, no normal, todo ser humano, todo homem, né, a gente trata homem, mas está falando de homem e mulher, a raça humana, então toda a raça humana, ela tem o coração empodrecido, podre mesmo, por causa do pecado. Ela tem o coração maligno por causa do pecado. Então a tendência do ser humano, que não é alcançado pelo Espírito Santo de Deus, para que receba fé, para crer em Cristo Jesus, então ele é pior da espécie que tem. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E as atuações do homem, do ser humano, são terríveis. E é por isso que nós encontramos pessoas praticando o mal, cada dia praticando mais o mal. As pessoas, elas se deixam levar, se deixam enganar pelo pecado, pela circunstância que hoje a natureza humana vive. Mas sabemos que Cristo Jesus veio para quebrar este jugo, para quebrar essa tradição que se formou do homem no pecado. Então, quando Jesus vem, anuncia o reino de Deus, e ele morre a morte de cruz, o sangue é vertido, e neste sangue é feita uma nova aliança, que ele nos explica na cerimônia da ceia. Este sangue, este cálice é o símbolo da nova aliança no meu sangue. Então, quando verteu o sangue de Jesus Cristo, então simbolizou agora uma nova aliança, e o homem agora é trazido de volta para Deus em Cristo Jesus. Para que isso aconteça na vida do ser humano, é necessário que ele receba primeiro um toque ou uma atuação do Espírito Santo, porque é isso que Paulo está dizendo aos romanos. Olha, ninguém quer Deus, nenhum ser humano quer Deus. Por isso que é difícil quando nós ouvimos assim: você decide se você quer ser de Deus, porque ninguém vai decidir. Se nós não temos Cristo, nós não vamos decidir por Cristo, porque toda a raça humana pecou. Toda a raça humana agora ela está debaixo desse jugo do pecado. Por isso que Paulo explica aos romanos e também a nós, ele diz, olha, no versículo 10, é isso? Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, ou seja, não há quem entenda o processo de justificação de Deus, e não há quem busque a Deus. O ser humano é incapaz de buscar a Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, que a gente já até citou aqui o capítulo 3, ele vai dizer assim: portanto, se já mortificai, né, os vossos membros em Cristo Jesus. Então, a situação do ser humano, enquanto o Espírito Santo não chega nele, é de estado de morte. Ele está morto para Deus e está vivo no pecado. Sendo assim, o morto não pode decidir nada. O morto não tem como falar: olha, eu quero mais flor, menos flor. Oh, por que vocês compraram esse caixão para mim? Eu quero um caixão mais bonito. Morto não fala essas coisas, não é? Morto não escolhe a roupa que vai se pôr nele, de forma nenhuma. Por quê? Porque ele está morto, não há vida. E é dessa forma que o ser humano se encontra antes de receber pelo Espírito Santo a fé para crer em Jesus. Portanto, é impossível que alguém creia em Jesus se antes não for colocado nele a fé salvadora, a fé salvífica.
Então é por isso que Paulo explica a eles: não há nenhum sequer. E aí ele segue dizendo: olha, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Inúteis. Inútil aqui é para o reino de Deus, é para adorar a Deus. Somos todos inúteis. Se não temos a Cristo, o homem está numa situação de inutilidade. Não serve para nada. Aí ele diz: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí agora, Paulo começa a dar as características do ser humano antes de Cristo, antes de receber a Cristo. E olha que coisa terrível que ele vai falar, não é? Todos se desviaram. Algumas traduções diz: se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Vamos lá. A sua garganta, ou a garganta deles, é um sepulcro aberto. Vocês sabem o que é sepulcro, né? Tem alguém que não sabe o que é sepulcro? Sepulcro é a cova onde se enterra o morto. Fala, meu marido. Onde eu estou lendo? Terceira carta, carta a Romano, capítulo 3, e agora nós estamos no versículo 13. A garganta é um sepulcro aberto. O que sai se a gente for no cemitério e abrir um sepulcro? Primeira coisa que sai, o que é? Cheiro ruim, de podridão. E se você começar a escavar, abrir caixão, se é que ainda tem o caixão, você vai encontrar ali os restos mortais. E esses restos mortais não são coisas boas nem de se ver, nem de sentir. Não tem o que fazer, é podridão. Então, aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, aquele que não reconheceu Cristo como Senhor e Salvador, a boca dele, quando abre, vai sair o que está na garganta. E Paulo simboliza dessa forma: a garganta dele é um sepulcro aberto. As palavras são maldosas, são malignas, são pejorativas. Palavras de baixo escalão. Pejorativo é aquilo quando você trata com humilhação, quando você trata por baixo, né? Com palavrões, tudo isso. Então, uma pessoa que não tem a Cristo, não é direcionada pelo Espírito Santo, a boca dele é desse jeito. A garganta dele não tem mais nada para soltar, a não ser um mau cheiro, que não é no sentido físico, embora tenha muita gente que tem um mau cheiro, né? Eu fico muito preocupado com isso, né? A gente tem que se preocupar, como é que está o nosso hálito, não é isso? Porque se tem uma coisa difícil de conviver, é com uma pessoa que está com mau hálito. Você vai afastando e a pessoa continua vindo para cima de você, né? Só você tem que fazer assim. Com a máscara agora até que ajudou um pouco, mas sem máscara é difícil. Então é uma situação muito ruim. Agora leva isso para o lado espiritual. Uma pessoa que você vai falar que não tem Cristo, e só sai porcaria da boca dela. O ser humano, quando ele está aí, jogado às traças do pecado, o que ele faz? Ele enche a cara, se droga, só fala besteira, não é? A maioria das coisas que ele fala não se aproveita, só palavrão, humilha as pessoas, xinga todo mundo, blasfema, ele faz a anarquia. Por quê? Porque não tem o Espírito de Deus que vai classificar as nossas palavras, a nossa vida. Então a Bíblia diz que a boca, ela vai pronunciar aquilo que o coração está cheio. Então, se na minha mente entra coisas boas, então a boca vai ter coisas boas para falar. Vamos simbolizar pela festa que fizemos ontem? O que vocês acharam? Foi legal? Eu achei que foi muito bom, foi da hora, muito bom, gostei. Nossa, foi maravilhoso. Então vamos falar da festa de ontem. O que a gente vai falar? A gente não vai falar coisa ruim, vai? Não, vamos falar coisa boa. Nossa, a comida é uma delícia. O cachorro quente estava ótimo. Eu não comi, mas estava bom. O café da manhã, começou com o café da manhã.
E aí teve o sorvete, aí teve a pipoca, nossa, estava muito gostoso. Então, quando você está num ambiente que só tem coisas boas, a tendência é você sair e continuar, dia após dia, pronunciando essas coisas boas. E é por isso que ele diz lá no capítulo 3 da carta aos Colossenses, ele fala assim: você busca as coisas que são de cima, pensa nas coisas que são de cima. O que é que tem lá em cima? Deus, tem Jesus Cristo. E o Espírito Santo no nosso coração nos mostra, nos faz ouvir tudo aquilo que Deus e Cristo têm a nosso respeito. Então a palavra de Deus e de Jesus Cristo é ministrada pelo Espírito Santo ao nosso coração. Então nós viemos aqui esta noite, nós estamos aprendendo da palavra de Deus, tudo isso, que nós temos que ter uma vida boa, que nós temos que ter Jesus Cristo no nosso coração. E o que nós saímos daqui falando? Que Jesus é bom, que foi maravilhoso que Deus nos salvou. Que bom, né? A gente não merecia nada, mas Deus fez com que Cristo pagasse um preço na cruz por nós, e hoje nós somos chamados filhos de Deus. Olha que coisa boa, que coisa linda. Então agora nós temos direito a entrar no céu pela porta. A porta é Cristo e é o Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele habita no meu coração, então é ele que me orienta. Então tudo isso são as dádivas que o Espírito Santo vai colocar no nosso coração. Quando chega alguém que está passando uma situação difícil para falar conosco, a gente tem palavras boas para falar. Nós temos palavras temperadas com sal. Ainda que você ache que não, ainda que você converse normal com aquela pessoa, às vezes você nem está percebendo que o Espírito Santo de Deus está te usando e você está transmitindo palavras que aquela pessoa está recebendo como um bálsamo na vida dela. Aí a pessoa, antes de ir embora, fala assim: nossa, foi muito bom conversar com você. Eu estou saindo aliviado, estou saindo feliz. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus usou o nosso coração e a nossa boca. Então a nossa boca não é um sepulcro caiado, pelo contrário, a nossa boca transfere as bênçãos de Deus para a vida daqueles que são nossos ouvintes. Então esta é a diferença. Aquele que é alcançado pelo Espírito Santo de Deus, ele tem agora colocado no seu coração a fé para crer em Cristo Jesus. Crendo em Cristo Jesus, a palavra de Jesus, ela é ministrada ao nosso coração, e o Espírito Santo, quando nós entendemos, olha, entendeu quem é Cristo? Entendeu que ele te resgatou do pecado? Entendi. Agora ele vai e nos sela com o Espírito. O Espírito coloca um selo na nossa vida. Então a partir de agora, o Ismael não vive mais a vida do Ismael, mas ele vai viver uma vida em Cristo Jesus. Então tudo aquilo que era bom para a minha carne, para a carne do Ismael, não vai mais surtir efeito. Antes eu vou procurar viver a vida em Cristo. E qual é a vida em Cristo? Amar a Deus, amar o próximo, ser benigno, ser bondoso, ser caridoso, fazer o bem todo o tempo, pagar o mal com o bem, não ser vingativo. Aí vamos lá para a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 21 e 22, que vai falar do fruto do Espírito. Qual é o fruto que o Espírito tem na minha vida? Ele frutificou umas características tão lindas que é amor, longanimidade, benignidade. O que mais? Quem lembra o que tem lá? Mansidão, temperança, domínio próprio, para a gente nunca ofender ninguém, para a gente não maltratar ninguém. E tem mais, são 9, né? São 9. Depois, se alguém puder até abrir aí, a gente até lê as 9 características do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, se eu não me engano, 21 e 22, ou 22 e 23. Então esse é o formato daquele que passa agora de uma vida sem conhecimento de Cristo para uma vida atualizada pelo Espírito Santo. Então o primeiro contato é o Espírito Santo, porque é ele que nos convence dessa situação aqui. Então ele começa dizendo que a boca, a garganta deles é um sepulcro caiado. A língua, olha, diz, com a língua ele engana, tem veneno de víbora nos seus lábios. Olha só. Por exemplo, eu e a irmã Maria, nós fizemos um acordo. Eu não gosto de pipoca. Irmão, eu não gosto de pipoca.
Né? Ontem eu fiquei olhando ali aquela turma comendo pipoca e come. Eu não gosto de pipoca. Eu não consigo comer pipoca. Eu não gosto. Aqui não dá, não. Aquela gordura, aquele negócio não dá, não gosto. E ela ama pipoca. Então eu não gosto nem do gosto, nem da pipoca, nem muito menos do gosto da pipoca. Aí ela pega e come um monte de pipoca e vem me beijar. Aí eu falei para ela, eu não gosto de pipoca. Então quando ela come pipoca, então antes ela vai lavar a boca, escovar o dente, ela vem me beijar. Eu amo abacate. E ela detesta abacate. Então esse é o acordo. Se ela comer pipoca, ela não me beija. E se eu comer abacate, eu não beijo ela. Antes eu vou, lavo a boca, escovo os dentes, aí eu venho. Não é? Por quê? Porque você gosta de ter coisas boas. Agora imagina o lábio. Aqui ele está dizendo, os seus lábios é como se tivesse veneno. Se eu fico incomodado com o gosto da pipoca, ela com o gosto do abacate, sei lá o que é que vocês não gostam. Sempre tem alguma coisa que a gente não gosta, né? Imagina aquilo que você não gosta, lambuzando os seus lábios. É o que ele está dizendo aqui, os lábios de uma pessoa que não tem Cristo, é como se tivesse veneno de cobra neles. Você beijaria, Cleide, alguém com veneno na boca? Mas se fosse seu marido que você ama tanto, com veneno, não. Então não é. Quem que vai querer beijar alguém com veneno? Então ele simboliza isso para a gente entender que a situação do homem sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito Santo, a boca dele só sai porcaria e ainda os lábios parece que tem veneno de cobra. Você ia perguntar alguma coisa, irmã? Achou? Pode ler, por favor, em voz bem alta. É Gálatas 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Claro que não. Então, ele começa dizendo que a característica, porque o fruto, irmão, é um só. Tem gente que pensa, são 9 frutos. Não, o fruto é um só, porque o Espírito é um. Ele não precisa dar um monte de fruto, ele dá um fruto. Jesus uma vez ele fala assim, olha, vocês não me escolheram. Não foi assim. Então veja bem, o homem não escolhe o Senhor, mas ele diz, eu escolhi a vós, e vos nomeei como filhos, como mensageiros, como profetas, como ovelhas, para que vocês vão e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O que é que ele está falando? Quando você recebe o fruto do Espírito, você vai frutificar para alguém, e esse fruto vai permanecer. A cada dia você vai frutificar para mais pessoas, mas o fruto é um só. Agora nós vamos viver, através desse fruto, essas 9 características que ele coloca aí. Então uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, vamos ver como ela é. E depois a gente continua falando daquele que não tem o Espírito Santo de Deus. Vamos lá? Então a primeira, quem tem o fruto do Espírito, ele tem amor. É o primeiro? Amor. Mas eu não vou com a cara daquele irmão. Então você está fora do fruto, das características. Precisamos correr e consertar isso. Eu preciso amar a todos. Amar não é conviver, irmão, não é andar junto. Amar é você não odiar. Amar é você ter o respeito por aquela pessoa. Você prega para quem você gosta e para quem você não gosta. Porque nós não vamos escolher assim. Amamos o inimigo, mas não é assim, eu te amo, vem cá. Não, irmão. Mas é procurar. Se uma pessoa que você acha que não ama ele, você não gosta daquela pessoa, mas ele está indo, olha, ele vai cair num buraco. Você vai deixar ele cair? Eu não gosto dele mesmo, que se dane. Vai lá e ainda chuta, não é? Não. Jesus falou que nós temos que fazer o quê?
Amar o próximo, é isso que ele está falando. Vai lá, resgata aquela pessoa, ainda que é seu inimigo, ainda que ele tem por você como inimizade, mas você tem o amor de Deus no seu coração. Se você não tem o amor de Deus, é impossível. O ser humano é incapaz de amar um inimigo, amar uma pessoa que não lhe faz o bem. Por isso que Jesus falou assim: paga o mal com o bem. Uma pessoa me ofende e eu vou e faço bem para ele. Como isso? Somente com a característica do fruto do Espírito Santo de Deus. Então, quando você vê uma pessoa que ele está sendo agredido, às vezes por palavras, por atuações, e ele não revida, pode ter certeza que o amor de Deus está no coração dele. É óbvio que tem situação e tem situação. Aquele negócio de bate numa face, vira a outra para mostrar que não é assim, não. Não é assim. Tá certo? Mas amor, nós temos que demonstrar amor por todos. Qual é esse amor? O amor de salvação. Temos que anunciar a palavra do Senhor. Tem pessoas que falam assim, para fulano, não adianta nem pregar, a não ser que ele seja um blasfemo, não é? Que nós vimos aí na carta de João. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo, esse não precisa orar mesmo. Mas fora isso, a gente ora, a gente aconselha. Mas você está aconselhando de novo esse cara, ele não quer problema dele. Eu aconselho, por quê? Porque eu demonstro o amor de Deus para com a vida dele. Se ele não receber amor, aí é outra coisa. Não é comigo, não é? Eu tenho que demonstrar. Vamos lá, amor, alegria. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus não é uma pessoa que não é alegre. Pastor, mas eu perdi o emprego. Como que eu vou estar alegre? Alegre é uma coisa e sorridente é outra. Eu posso estar alegre, mas sem sorrir. Tem pessoas que é carrancudo, né? Tem pessoa que tem cara fechada. Irmão, eu não consigo ficar sério. Eu tenho uma dificuldade enorme de ficar sério, né? E eu já falo logo, eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu sou alegre. Tem hora que eu estou triste? Claro. A última tristeza minha foi a morte da minha sogra. Fiquei triste. Mas eu não perdi a alegria. Sentimento de tristeza, quando acontece principalmente morte, não é? É um sentimento de tristeza. Porém, a alegria, ela habita no nosso coração. Né? Cantamos aqui até com as crianças, né? A alegria está no coração. Por quê? É no coração, é onde o Espírito está. Então, uma das características do fruto do Espírito chama-se alegria. Principalmente a alegria do quê? A alegria da salvação. A alegria da salvação. É que eu pensei rápido, eu lembrei da minha sogra. Mas teve o Adão em janeiro, não foi? 7 de janeiro. Eu fico aqui alegre e feliz, mas quando eu olho naquele canto lá, né, ainda passa um sentimento assim. Cadê o Adão dali? Cadê? Ontem eu estava imaginando que eu e o Adão teria aprontado aqui, né? Mas ele está num lugar bem melhor que o nosso, né? Por mais feliz que nós ficamos aqui ontem, ele está num lugar muito mais feliz. Alegria e gozo. Olha, o gozo é um pouco mais que alegria. O gozo, ele chega mais perto do regozijo. Sabe, como é que nós vamos simbolizar? Como é que eu vou simbolizar isso? As crianças ontem. Vamos ver se a gente consegue simbolizar pelas crianças. Tinha criança que não se cabia. Por quê? Porque é uma alegria para a criança ter um brinquedo, e vários brinquedos. Ele não sabia se ele chupava sorvete, se comia pipoca, se pedia algodão doce, se pedia água, se corria para lá e virou aquele rolo. Então, é um momento que eles se regozijaram, ou seja, a alegria extrapolou. Você entendeu? É um sentimento bem maior que a alegria, que aí vem o riso, aí vem o sorriso, porque sorriso, né, o riso tem que... Então é mais ou menos isso, tá? Se você procurar no Google, ele vai te dar uma tradução um pouco diferente, mas é uma alegria maior, uma alegria sem fim,
uma alegria que não é passageira. Por exemplo, a alegria da salvação. Salmista Davi, ele ora ao Senhor assim: torna-me dar a alegria da minha salvação. Por quê? Porque ele estava com um sentimento tão ruim por causa do pecado, de Deus não perdoá-lo mais. E aí ele estaria fora do plano da salvação. E nesse momento ele fala: torna, Senhor, a dar a alegria da salvação. Ou seja, eu preciso sentir no meu coração a alegria que vem do céu, que chama-se a atuação do Espírito Santo de Deus. Tá? Então, o gozo é isso, né? O gozo, o regozijo. Abacuque, ele fala assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, ainda que as ovelhas sejam manadas, né? Todavia eu me alegrarei no Senhor e me regozijarei no Deus da minha salvação. Além de se alegrar no Senhor, porque ele não depende de qualquer circunstância humana para ser feliz com o Senhor, para ter alegria, ele tem uma alegria maior, um regozijo, porque o Senhor é o Salvador, né? Então ele cita, né? Regozijai-vos na sua salvação, ou no Deus da minha salvação, aquele que garante a minha salvação. Alegria perpétua, alegria sem fim. Tá bom? Próximo, vamos lá. Paz. Paz, irmão. O que é paz? Tranquilidade no espírito, sossego. E hoje, a igreja, não vamos falar a igreja de Cristo, mas a igreja em si, as igrejas, estão demonstrando uma falta muito grande de paz. Paz que eu digo é no coração, paz no espírito, paz na alma. Eu nunca ouvi falar de tanto crente com depressão, com síndrome do pânico, com estresse. Tudo bem, tem muita coisa no dia a dia nosso que estressa. Porém, nós temos que aprender a descansar no Senhor. Salmo 40 diz o quê? Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor, não é? Então nós temos a tribulação, que isso pode gerar estresse, pode, mas nós temos que confiar no Senhor, esperar, clamar por Ele e esperar por Ele, viver a palavra dEle. Jesus, quando Ele fala assim, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? E Ele diz que encontraremos descanso para nossa alma. O estresse afeta a alma. A síndrome do pânico vem afetar a alma. As pessoas estão à base de Rivotril, de amitriptilina, que mais? Como é que é o nome desses calmantes malucos aí? Sertralina, e não sei quantas linas por aí, né? Gardenal. A gente até trata, a gente tem uns amigos que eles estão tão elétricos, né? A gente fala assim, fulano é gardenal, ou esse aí toma diazepam no café, no almoço e na janta, né? Por quê? Porque a pessoa não tem mais paz, ela não tem mais sossego, ela não consegue dormir direito, aí entra esse pânico, aí é um medo de tudo. Tem pessoas que não conseguem ficar sozinha, tem pessoas que não conseguem dormir direito, que acham que vai dormir, vai morrer. Tudo isso é falta de quê? De paz. E quem é que nos traz paz? Jesus Cristo é o príncipe da paz. Aí você que, às vezes tem pessoa que está nos assistindo, pode pensar assim, então o pastor está falando que eu não tenho Jesus. Eu falo, não, você não está vivendo a paz que tem em Jesus. É diferente. Quando Deus falou assim para o povo, olha, vocês vão herdar a terra prometida. Todo mundo foi para lá. Josué faz o povo atravessar o Rio Jordão e agora fala, ó, eu vou dividir aqui. Divide, né, no mapa os lugares, as tribos que vão agora assumir, dominar essas terras. Mas o que eles tinham que fazer? Entrar na terra e pronto? Não. Toda a terra estava habitada. Por isso que num outro texto a Bíblia diz assim, o reino de Deus é tomado à força. É necessário que se faça força para tomar. Deus nos dá o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito.
Então a justiça é o Senhor que nos dá. A paz nós vamos tomar à força. A alegria nós vamos buscar, porque ela está para nós, mas nós temos que buscar, nós temos que lutar. Então quando vem porque nós estamos na carne ainda, irmão. Nós estamos sujeitos a qualquer sentimento humano. O fato de ter o Espírito Santo no nosso coração não nos imuniza das coisas humanas. Tanto que está aí, a gente tem que ficar usando máscara, álcool em gel para não pegar esse Covid aí. Não é? Então, as situações são assim. Então nós precisamos o quê? Porque olha, analisa a nossa vida. A gente ora o suficiente? Não. Opa! A gente ora o suficiente? Ora. A gente ora o suficiente? A gente lê o suficiente? A gente medita na palavra de Deus o suficiente? Irmãos, a gente se contenta com um culto na semana. Nós aqui não, graças a Deus nós estamos em vantagem. 2 cultos nós temos, né? Mas tem igreja aí que tem um culto, e a pessoa está feliz. Ai, glória a Deus, um culto está bom. 6 dias ele procura outra coisa. Aí ele fica diante das novelas, ele fica diante dessas notícias do inferno, que essa mídia é podre, é uma mídia desgraçada, porque não tem graça nenhuma, é uma mídia que não traz a verdade, só traz mentira, engano. Então você começa, tem pessoas que ligam 5 horas na Record, vamos pegar a reportagem aqui, e morreu não sei quantos, e não sei o que, e o Covid está aí, e vai te pegar, né? Aí acabou aquele noticiário, ele muda para o SBT, e mais morte, e mais Covid, e mais não sei o que, aí muda para o outro, aí ele fica das 5 da tarde até 8 da noite, só ouvindo morte e tal, e não sei o que, não sei quem vai matar, mataram tantas crianças. Aí eu pergunto para você, você vai ficar em paz? Você vai dormir em paz? Mas olha o que nós estamos fazendo, olha o que nós estamos jogando para o nosso coração. Existe duas situações de entrada na vida do homem, o que é? A audição e a visão. 2 portas de entrada. Audição e visão. O que é que você está ouvindo? O que é que você está vendo? É isso que vai encher o teu coração. Por que em Apocalipse o Senhor está sempre dizendo assim, olha, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. É o que o Espírito diz. Então quando é que nós temos paz? Quando nós nos voltamos para o Senhor, porque a nossa paz está em quem? Em Cristo. Então quando eu começo a ouvir aquilo que fala de Cristo, logo eu fico em paz. Logo o estresse não me domina. Síndrome do pânico, síndrome do medo, de jeito nenhum, porque a Bíblia diz para mim assim, Ismael, Deus não te deu o espírito de temor, de medo, mas Ele te deu o espírito de moderação e amor. Estou feliz, irmão, estou feliz. Estou preocupado com o Covid? Nunca estive, graças a Deus. Não é o Covid que vai definir se eu fico vivo ou não. Quem define se eu vou viver ou morrer é o meu Deus, o meu Criador, o meu Pai. Então eu estou tranquilo. Estou tranquilo. Então é isso que nós temos que ter. A convicção de que servimos a Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Se o Espírito de Deus habita em nós, então nós proferimos aquilo que o Senhor nos fala. Vamos buscar mais a Deus. Desliga um pouco dessa televisão satânica, maldita. Não estou falando aqui que é proibido essa televisão, irmão. Claro que não. Mas tem programas que não é para nós. Não é? Você fica lá ouvindo morte. Para que você quer saber quem morreu? Quando morre alguém que a gente gosta, a gente fica, ai, por que morreu? E quando é pessoa que a gente não conhece, a gente quer saber. Tem pessoa que atravessa a rua para ver na placa lá do velatório quem morreu. Né, irmã Maria? A irmã Maria faz isso, vai lá. Eu quero ver quem morreu. Que adianta ver quem morreu? Aí um dia ela fala assim para mim, mas vai que eu conheço. Lascou, irmão, se conhece. Tem que entrar, tem que chorar. Poxa, eu não vou mais ver essa pessoa.
Já viram que eu vou apanhar em casa hoje, né? Então, porque uma vez os discípulos falaram assim para Jesus: Senhor, espera um pouquinho que nós vamos enterrar, não sei quem, eu não lembro. Ó. Quem que é? Jesus falou assim: olha, deixa os mortos enterrar os mortos. Eu vim, meu negócio é vida, não é morte, é vida. Jesus entra na cidade de Naim. Ele entra com uma multidão. Está saindo da cidade de Naim um morto e uma multidão. Jesus encontra. Quando as multidões se encontram, Jesus pega, manda parar o esquife, né? Como é que chama lá? Hoje nos nossos dias não, caixão não. Quando a gente sai assim, cortejo. Era um cortejo de lá com morte. E daqui para lá não era cortejo, não. Era vida e vida com abundância. Quando a vida encontra a morte, o que a vida faz? Se a vida tem mais poder, ela ressuscita o morto. Acabou a conversa. Então o negócio com Jesus é vida, não é morte. Nós estamos ressuscitados em Cristo. Buscamos as coisas de cima. Ao invés de a gente ficar impregnado nessa maldita televisão aí, vamos ouvir louvor, irmão. Vamos ler a Bíblia. Sabe, uma dureza. Irmãos, olha, eu falo por mim. Eu não sou diferente de nenhum de vocês. É uma dificuldade pegar a Bíblia. Eu falo, eu vou ler a Bíblia das 9 às 10 da manhã. Aí acontece alguma coisa, eu tenho que mudar. Às 9 às 10 da manhã eu estou trabalhando, fazendo outra coisa. Tem que mudar outro horário, não é? Ah, agora eu vou ler de tarde. Acontece alguma coisa de tarde, você tem que mudar o horário. A gente não muda o horário de almoçar, de jantar, de trabalhar. Mas de ler Bíblia, de orar, a gente muda toda hora. E aí a gente vem aqui e fala assim: olha, a maior importância da minha vida é Deus, é servir a Deus. Quero amar somente a Deus. Nós mentimos para nós mesmos. Mas é por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque quando a gente lembra disso, tem que falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Porque nós precisamos meditar na palavra de Deus. É essa palavra que nos traz vida. Então, quando eu medito na palavra, o Espírito Santo começa a me mostrar coisas, aí eu não quero parar mais. Eu abri um texto a semana retrasada, e esse texto me prendeu tanto, eu falei: Senhor, eu precisava fazer umas notas para entregar uma mercadoria, eu tinha horário, pois eu esqueci de chamar o motoqueiro. Quando eu chamei, ele já veio atrasado, entreguei atrasado, mas tudo bem, não deu problema nenhum, porque eu estava preso naquele texto. Eu falei: eu não vou perder isso, eu não vou perder. E fui, comecei a fazer minhas anotações e tal, e vai, anota aqui, procura um texto para combinar com esse, vai. Por quê? Porque a palavra de Deus é isso. Quando nós nos desprendemos dessa matéria e meditamos na palavra do Senhor, o Espírito Santo está aí dentro do teu coração. Vamos usar a nossa palavra. Está louco para você falar assim: Espírito, me mostra a palavra. Espírito de Deus, me enche. Espírito de Deus, me usa. Como nós somos usados aqui ontem, irmãos? Foi ou não foi? Entregando folhetinho, falando para alguém, mostrando para alguém a igreja, convidando. Tem que convidar, porque aqui eu sei que tem coisa boa. Se para mim é bom, tem que ser bom para os outros. Mas eu preciso estar cheio disso aqui, cheio da palavra. Palavra, palavra. Nós vivemos num país livre, nós vivemos num país que temos liberdade. Eu não sei até quando, né? Porque os camaradas estão aí mexendo os pauzinhos deles. Mas enquanto o Senhor, nosso Deus, não falar ponto final, não estou nem aí para esses políticos. Estão perdendo o tempo deles. Somente vai acontecer alguma coisa para impedir a pregação do Evangelho quando ele for pregado aos 4 cantos da terra. Mas é lindo, é maravilhoso. Quando você pega os textos, onde Jesus, as bem-aventuranças de Jesus, o capítulo 5 de Mateus, irmão, quer coisa melhor para a gente viver? Bem-aventurados sois vós, quando mentindo disser todo mal. Irmão, mas veja bem, tem que ser mentira, hein? Porque tem pessoas que as pessoas falam mal dele, mas é verdade. E aí não está sendo bem-aventurado. Você viu aquele pastor lá, enganador, mentiroso, salafrário? Aí o pastor: estou sendo bem-aventurado. Tá nada, você é salafrário, mentiroso, enganador. Então não pode ser. Mas enquanto for mentira, é isso.
Porque nós temos que ter a palavra de Cristo. O Espírito Santo veio para nos mostrar isso. Olha só, então, ele é consolador. O que uma pessoa consoladora faz? É necessário que você console alguém que está ruim, não é? Uma pessoa que está emotivamente abalada, uma pessoa que perdeu um ente querido, uma pessoa que perdeu o emprego, uma pessoa que está em aflição no seu casamento, marido, esposa, filhos, a família está conturbada. Então você vai consolar, olha, não faça isso, assim, tudo bem, vocês perderam isso, mas vamos ver que Deus pode. É isso, consolar. O Espírito Santo vem nos consolar, primeiro, porque Jesus foi para o céu. Os discípulos ficaram sem ninguém, sem líder. Aí ele veio e consolou eles, falou assim, a partir de agora eu vou habitar em vocês. O poder que eu colocava na vida de Jesus, eu vou colocar na vida de vocês. E vocês vão fazer obras que Jesus falou que vocês iam fazer. E nós estamos fazendo aqui. Obras maiores até. Por quê? Porque nós somos homens, simplesmente homens. Jesus era homem e era Deus. Então quando eu curo alguém, o milagre é maior do que quando Jesus curou. Porque para Jesus, não é? É assim, como só tem mulher na plateia, né? Como todos sabem, só tem mulher na plateia de Tibiriçá. Quando você, a Eliana, vamos pegar a Eliana hoje. Quando você, não, mas é coisa boa. Quando você ensina, vamos falar, você é melhor no salgado ou no doce? Os pratos que você mais gosta de fazer? Todos. Salgado. Vamos lá então. Então você faz uma costela assada no alumínio, recheada, sei lá. Então você faz isso há um bom tempo já. Para você é tranquilo. Aí imagina a Natasha conseguir fazer a costela assada. Ou a Bianca. Para elas foi algo extraordinário. Você não gosta de fazer, né, Bianca? Você cozinha? Faz a costela? Faz um dia lá e me chama para ver se ficou bom. Mas imagina para ela, não é muito maior a emoção dela fazer? Porque é assim. Porque nós somos inferiores. No caso, a inferioridade aí é filho para com a mãe. E nós, para com Cristo, somos inferiores. Porque nós não somos nada. Se tirar o Espírito, irmão, não sobra nada. É um monturo de lixo. Não é? Ele não está falando aqui? Inúteis. É inútil. Aquele que não tem o Espírito Santo é inútil, não serve para nada. Mas com o Espírito, Paulo diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, aleluia. Então a diferença é essa, irmão, quando nós temos as características do fruto. Vamos lá continuar, porque entramos no fruto e saímos do Romanos aqui. Mas vamos lá, vamos falar as coisas boas. Longanimidade. O que é a longanimidade? Uma pessoa que não se ira com facilidade, que não fica nervosa com facilidade, que não... Paciência. Uma pessoa paciente é uma pessoa longânima. Ele vai demorar, para perder a paciência. Ele vai demorar para se irar. Ele vai demorar, não é? Ainda que tem pessoas que perturbam a gente, mas você não vai perder a linha. Não vai. E é difícil, não é fácil não. Mas se nós temos o Espírito Santo de Deus, temos que ter essa característica. Pastor, eu não tenho, então vai se converter. Tá feia a coisa para o teu lado. Porque temos que ter longanimidade. Próximo. Benignidade. O que é ser benigno? Ter um coração benigno. É fazer o bem. Bondoso, veja bem, bondoso é diferente de benigno. Bondoso, vamos lá, benigno, aquele que faz o bem, aquele que ajuda o próximo, aquele que procura melhorar as coisas para que o próximo faça. Por exemplo, tem um amigo meu, ele levanta 5 horas da manhã. O que ele faz? Tudo bem que ele já tem 67 anos, 68. Ele vai à calçada dele e dos vizinhos. Ele vai à calçada dele e dos vizinhos, a quadra inteira. Se tiver sujeira de cocô de cachorro, ele pega a mangueira dele, estica, vai lá, joga água, esfrega, tira. Se tiver de cata, põe no saquinho.
Os vizinhos amam esse homem. Por quê? Ele faz porque... Aí as pessoas falam assim, mas por que nem eu falei para ele, velho, limpa a sua frente. Ele falou, Ismael, se eu posso limpar os outros, por que eu não vou limpar? Me faz bem. Então isso é um coração benigno. Ele não está esperando nada em troca, mas ele faz o bem, não importa. Ele faz o bem. Ainda que o outro não reconheça, problema do outro. Ele está amontoando brasa na cabeça do outro. Mas ele vai à calçada de todo mundo, na quadra inteira. Vai. Todo mundo conhece ele. Porque ele cumprimenta todo mundo, todo dia ele está ali. Então esse é ser benigno. Agora imagina isso no sentido espiritual. Nós podemos ajudar alguém. Tem uma família na quadra da frente que está se matando, irmão. A gente vai deixar ele se matar? Não, vamos lá levar Jesus. Ah, mas eles são bravos. Um jeito ou outro, a gente vai conseguir. O Espírito Santo vai nos dar uma situação e a gente vai falar. E a gente vai resolver. A gente vai procurar ajudar. Coração benigno é coração que leva a benignidade a todos. Quem reconhece e quem não reconhece. Mas a nossa obrigação é fazer. Se vai ser reconhecido ou não, problema. Nós pregamos aos 4 cantos da terra. Todos vão ser salvos? Não. Mas não é problema meu salvação. O problema que foi colocado na minha mão é ir de pregar o evangelho e fazer discípulo. Eu estou aqui fazendo discípulo, estou ensinando vocês. Estou fazendo discípulo. Não é? Se eu não venho no culto, o que vocês fazem? Não fizeram a liturgia domingo sozinho? Olha que maravilha. Isso é fazer discípulo. E vocês vão ensinar os outros, e eu ensino os outros, e vão fazendo discípulo. Vamos anunciando Cristo. E é dessa forma. Então, nós somos diferenciados quando somos benignos. Próximo, bondade. Bondade. Ser bom é aquele que livra alguém de morte ou de um juízo. Ser bom não é fazer caridade. É benigno. Quando Jesus falou assim, bom é meu Pai, ele disse o seguinte, meu Pai está enviando eu para morrer por vocês. Então ele é bom, porque ele está trazendo o quê? Um escape para o teu juízo. Então quando eu faço isso, até uma vez eu falei aqui para os irmãos, alguém vai ser atropelado, você consegue resgatar aquela pessoa da morte, você foi bondoso para com ele. Aquele ato que você fez é um ato de bondade e é necessário, é impossível que ele não reconheça isso. É impossível, porque ele foi resgatado. Então a bondade ela vem como resgate e ela é bem retribuída. A benignidade nem sempre é bem retribuída, nem sempre, mas não importa, quem é benigno é benigno. Ele faz o bem e não está nem aí. Não precisa me aplaudir, não precisa agradecer. Não, eu faço isso porque o meu coração é benigno. Eu sinto alegria, prazer, gozo, regozijo de fazer o bem. Próximo. Se tiver falar alguma coisa, fala aí, tá? Levanta a mão. Fidelidade. Fé ou fidelidade? Todas são fidelidade? São fé. Deixa eu ver a minha. 22. Bondade. Fé. Fé e fidelidade é a mesma coisa? Ser fiel é você não deixar de ser fiel, não é? Claro. Ser fiel. Então, vamos lá. Ser fiel é você não ter outro naquele mesmo sentido. Então eu sou fiel a Deus. Eu não tenho outro Deus. Eu sou fiel à minha esposa. Eu não tenho outra esposa. Ela é fiel a mim, ela não tem outro marido. Até porque se tiver, morre. Os dois. Que aqui a peixeira come. Mas ele está falando aqui em questão de fruto.
No texto que nós estamos, ele está dizendo que as pessoas, o ser humano, a raça humana é maligna, coração maligno, coração corrupto, coração iníquo. A boca, a garganta é um sepulcro, os lábios têm veneno, e nós vamos ler o restante ainda. Aí é necessário que para ele ser fiel a Deus, o que tem que acontecer com essa pessoa? Tem que haver uma purificação. Para que haja uma purificação, tem que haver um elemento chamado purificador. No caso dos pecados do ser humano, existe um elemento que purifica do pecado. Qual é esse elemento? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Para que isso aconteça, é necessário que eu creia. E para que eu creia, é necessário que eu tenha fé. Por quê? Porque eu não vi Jesus morrer. Eu não ouvi Ele falar para mim que estava morrendo por mim. Portanto, como que eu vou crer nisso? Mas o Espírito Santo me coloca fé. E nesta fé vem a fidelidade. Fé, a Bíblia diz que é algo que nós não vemos, mas esperamos, certo? Isso. A fidelidade, eu assumo um compromisso com você, eu tenho que ser fiel nesse compromisso. Inclusive, Deus, eu vejo assim, porque quando, como você falou, não escolher de mais alguém, Ele me escolheu. Aí eu vou para Cristo, eu tenho que ser fiel a Ele, é a minha fidelidade, meu compromisso com Ele, fazer a obra dele, não ter outros deuses ou trocar Ele por qualquer coisa. Aí Sim. eu estou deixando de ter fidelidade. Eu posso ainda ter fé que Ele existe, mas eu não vou ter fidelidade com Ele, eu vou trocar Ele por qualquer coisa. Eu penso assim. Sim, mas veja bem, para você ter fé, é fé em alguma coisa. É fé em alguma coisa. Então, a fidelidade é demonstrada pela continuidade da fé. Se acabar a fé, você perde a fidelidade. Por exemplo, Porque você não está vendo. se eu confio, você tem fé em você? Não, eu disse questão de lealdade para a gente entender o que é ser leal. Simbolizei entre o ser humano. A fé que nós temos em Cristo é porque nós não vimos a Cristo. Então é necessário que nós tenhamos fé. É aquilo que não vimos, mas que esperamos. A minha lealdade para com Cristo depende da convicção da minha fé. Eu não posso ser leal a quem eu nunca vi, nunca ouvi, não sei se é verdade essa história. É igual o ateu diz, eu nunca vi Deus. A vontade que eu tenho é perguntar para um imbecil ateu, falar assim, você viu o útero da tua mãe? Você viu a placenta? Não. E como é que você fala que você nasceu da sua mãe? É a mesma coisa. O cara não via a origem. A origem do homem é Deus. Eu nunca vi Deus. Mas você também não viu. Você entendeu? É a mesma. Jesus Cristo não disse para Tomé, quando Tomé duvidou, só vou acreditar se eu ver a mão e tocar. Isso. Aí o que Jesus Cristo falou para ele? Toca, Tomé, coloca a sua mão. Isso. Bem-aventurado é quem não viu. Seja crente. Ou seja, creia. Creia. É bem-aventurado. E por que ele não creu? Porque ele não viu. Porque ele não tinha fé. Por isso que ele falou, seja crente. Ou seja, crente é quem. Exato. Mas para demonstrar lealdade para quem não vimos, para aquilo que não se vê, é necessário que tenha fé. Por isso que a tradução aí, se você for, eu vou buscar o original, é que eu não estou aqui com a minha Bíblia, eu vou buscar o original dessa palavra, tanto da fé quanto a lealdade, e vou trazer para a fidelidade. E vou mostrar para vocês que é mais ou menos a mesma coisa, porque é impossível você ter fé e não ser leal. E ter lealdade se não tiver fé. É impossível. Os dois estão ali, então simbolizam a mesma coisa. Porque eu só posso ser leal ao que eu não estou vendo quando eu tenho fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que espera. Eu sou leal a Cristo porque eu vou encontrar a Cristo. Fala, irmã, você levantou a mão? Ah, você estava confirmando comigo, né?
Ah, estava concordando comigo, muito bem. Poxa, pelo menos uma concorda comigo. Você entendeu? Porque aqui, olha, uma tradução básica de fé: lealdade constante e inabalável a alguém com que estamos unidos por promessa, por compromisso e não por vista. Entendeu? Aqui uma rápida tradução de fé. Então ela vem falar da lealdade. Tá bom? Então fé não é algo que nós adquirimos, que a gente vai buscar. A fé, ela aumenta na nossa vida de acordo com o que nós ouvimos a palavra de Deus, e não é escutar, é ouvir, é meditar, e o Espírito Santo vai acrescentando fé dentro de nós, que a fé é dom de Deus. Ela é dom de Deus. Tá bom? Vamos lá, o próximo. Nossa, falta 10 para 9, é isso? Acabou? Não. Tem mais aí, irmã. Mansidão. Então, o que é ser manso? Vamos lá, o que é ser manso? Desafio a turma aí da live. O que é ser manso? Uma pessoa que não se irrita? Uma pessoa que não fica brava? O que vocês acham? O que é ser manso, gente? Não vai dar tempo da gente falar mais nada, então vamos ficar aqui no manso. Tranquilo. Pode arriscar, não tem problema. Sossegado? E aí? Não tem mais nenhum? Vamos lá. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Jesus falou assim: Moisés foi o homem mais manso que pisou nesta terra. Jesus não comparou Moisés com ele, não sou eu que vou comparar, certo? Mas vamos falar entre humanos. Moisés foi o camarada mais manso que teve. Moisés em alguma vez se irou? Sim, irmã Neuza? A senhora lembra quando? Quando ele bateu na pedra para tirar água. A ordem de Deus foi qual? Ou falar, né? Tem um outro texto que diz assim: fala com a rocha e ela dará água, porque o povo estava pedindo água, não tinha água no deserto. Moisés, você está clamando a mim? Fala com a pedra, com a rocha ali, e a rocha vai te dar água. Ele extrapolou. Ele pegou o cajado dele, além de bater, que não foi o que Deus mandou, ele ainda disse o quê? Porventura sairia dessa rocha água para vocês, seu bando de miseráveis. Aí ó, vamos para outra situação. Vamos para outra situação. Quando ele desceu do monte com as pedras dos 10 mandamentos, ele chega e desce. Quando ele olha para o povo, o que ele vê? Um bezerro de ouro lá, e o povo tudo fazendo festa, adorando aquele bezerro. O que ele fez? Ele catou as duas tábuas e pá, no chão. E isso é ser manso? Não tacou em ninguém. Jesus, quando se irou no templo, também não bateu em ninguém. Irmãos, tem uma teologia mentirosa aí, falando que Jesus bateu nos vendedores, nos comerciantes. Mentira! Jesus bateu na mesa. Jesus revirou as mesas. Ele não agrediu ninguém pelo chicote, sei lá, não lembro agora o que ele pegou, acho que foi um chicote que ele pegou. Ele não bateu em ninguém. Moisés também não bateu em ninguém. Mas quando eu volto um pouco mais, eu vejo Moisés matando um egípcio. Por que ele matou o egípcio? Porque o egípcio estava batendo num judeu, num hebreu. Ele pegou e foi lá e
Então, quando alguém diz para mim assim, ser manso é você aguentar tudo, não, aí é ser tonto, trouxa, não. Longanimidade, eu vou demorar muito para ficar bravo. Você vai pisar no meu calo, eu vou falar assim, você está pisando no meu pé, vou tirar o pé, vou sair de perto de você, eu vou procurar N situação para concluir o que Paulo fala. Enquanto depender do Ismael, o Ismael vai ter paz com todo mundo. Mas vai chegar uma hora que eu vou estar encurralado na parede e o cara vai vir me agredir, e aí? Moisés só matou o cara, só matou. Só quebrou as pedras dos 10 mandamentos. Só bateu na rocha. Isso porque ele era o homem mais manso que houve na face da terra. Então o que é ser manso? Mansidão depende um pouco do domínio próprio, que é a próxima característica. Quando eu tenho domínio, eu sou manso. Ah, mas Moisés perdeu o domínio. Claro que perdeu. Eu disse que depende um pouco, não é totalmente. Ser manso é ser convicto de que você precisa tratar as coisas com tranquilidades. Errou, vamos consertar o erro com tranquilidade. Enquanto for possível, eu vou tratar com tranquilidade. Porque para rebater esses 3 pontos negativos de Moisés, Moisés viveu 40 anos sendo preparado por Deus para ser líder. Depois ele viveu 40 anos carregando mais de 200.000 pessoas e chegou a ter 7 milhões de pessoas e sei lá quantos do povo no deserto. Imagina o que Moisés passava. E isso era manso. Ele nunca negou, ele nunca voltou atrás, ele nunca entregou o cajado, fez beicinho, não quero mais essa igreja, porque esses membros são tudo tribulosos. Nunca fez isso. E o povo era tribuloso. O povo era terrível. Mas ele foi até o fim. O fim que Deus predestinou para ele. Não entrou na terra. Mas ele foi, porque ele era manso. Não significa que não tem as atitudes. A mansidão é fruto do Espírito, certo? Então é manso quem tem o Espírito Isso. Santo. Na época, Moisés tinha, porque o Espírito Santo veio depois. Então, veja bem, irmã Maria. O Espírito Santo não é que vem depois. Depois assim. Em questão de habitar no Velho Testamento, não precisa. É inegável que ele, que comandava Moisés, Josué, Sansão, José, Daniel, todos eram liderados pelo Espírito, só que era em atos, era em forma de momentâneos, momentos vem e vai, vem e vai. É necessário, ele desce, faz e volta. A partir do Pentecoste, quando ele desce, então ele está habitando no nosso coração. Vamos ver se eu entendi. No Velho Testamento, o Espírito Santo acampava. Sim, pode-se dizer isso. No Novo ele habita. Isso. Acampar é de vez em quando, não por muito tempo, é por um período. Morar é definitivo. Vai morar. Quando é que o Espírito Santo vai sair do coração do crente? Nunca. Porque ele vai entregar a igreja para Cristo. Ah, tá certo, é os anjos que vão proclamar? Sim, é os anjos. Mas quem leva é o Espírito. Porque ele está em nós. Até porque o selo, vamos imaginar aqui, só uma imaginação, que no céu tem uma catraca. Sabe o que é a catraca? Essas de ônibus aí. Então vai passar um a um para entrar no céu. Não é isso, só para a gente entender. Você, para passar no ônibus, você tem que mostrar o cartão ou dar o dinheiro para o motorista para pagar a sua passagem, não é isso? Então a gente vai ter que mostrar o quê? O selo. Vamos dizer que é o Pedrão que está lá na porta, na catraca. Cadê o selo? Está aqui, aqui, está aqui. Vai entrando.
Bom, quem não tem o selo nem vai ter força para subir, né? Ele vai descer. Vai descer uma ribanceira que vai cair lá no tacho. E do tacho não tem saída. Tá certo? Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Se Deus permitir, continuamos daqui, né? Vamos trazer uma explicação melhor sobre mansidão, sobre fé e fidelidade. E falamos um pouquinho do domínio próprio e voltamos então a falar da desgraça humana na carta de Romanos. Querido Deus Pai amado, nós somos gratos ao Senhor por este culto, por esta aula que o Teu Espírito Santo nos tem trazido nesta noite. Obrigado por nos fazer entender e compreender a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela manifestação do Teu Espírito em nosso coração. Obrigado pela vida dos Teus filhos, os que estão aqui, os que estão nas redes sociais, nos assistindo agora ou posteriormente. Sejam todos agraciados pelo Senhor. Obrigado, ó Deus, por sermos os Seus filhos. Obrigado pelo Teu Espírito que habita no nosso coração. Nos ajuda a ser fiel a Ti, cada dia mais. É o que nós te pedimos, ó Deus. Nos dê uma noite abençoada. Nos leve em paz, Senhor, para os nossos lares, guardando e livrando de todo mal e de todo perigo. Nós abençoamos a vida dos Teus filhos, hoje para todo sempre. Amém. Faz a conchinha, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Seu Espírito seja sobre a nossa vida hoje para todo sempre. E juntos vamos dizer amém. Vão com Deus, sejam abençoados, tenham uma boa noite em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus nos permitir.